Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça com todos nessa noite abençoada aqui no Irmão Hércules. É uma alegria estar de volta aqui. Já tem um tempo que eu não venho. Eu agradeço muito o convite. Felizmente deu para a gente conciliar e vir. Para a gente trazer algumas reflexões baseadas na doutrina espírita, baseada naquilo que nós vivenciamos, baseada nesse conhecimento maravilhoso que a espiritualidade nos traz todos os dias, de mil formas. Através da nossa doutrina, através de todo o conhecimento espiritual que a humanidade recebeu ao longo das eras, todos nós somos depositários de uma longa experiência, de uma longa vivência. Aprendemos muito em muitas vidas, e tem muitas coisas que nós vivemos nessas vidas e estão dentro de nós. Em algum momento elas emergem. Coisas positivas, conhecimentos, aquilo que a gente entendeu das leis universais, mas também os nossos medos, que também de alguma forma é experiência acumulada e que nós carregamos de muitas vidas passadas. E todos nós somos esses viajantes do tempo que já passamos por inúmeras correntes filosóficas, inúmeras religiões, inúmeras interpretações. Todos nós que estamos hoje habitando o planeta Terra somos espíritos milenários. Temos muita experiência, muita coisa que precisa ser reelaborada, precisa ser reorganizada na nossa mente. Algumas ideias devem ser consideradas como experiência passada, como aquilo que já superamos. Outras devem ser reforçadas, porque é só assim que o espírito evolui, se ele for mudando a sua compreensão. Há pessoas que passam inúmeras reencarnações recapitulando ideias, experiências, e parece que não avançam muito em termos conceituais, em termos de compreensão das leis divinas, porque se mantêm em suas velhas crenças. Outros conseguem dar passos, outros estacionam porque muitas vezes adotam outras ideias que não são necessariamente as que mais ajudariam o espírito a evoluir. Mas uma coisa muito importante a gente lembrar: tudo serve em algum momento da nossa experiência. Por isso que nunca a gente pode menosprezar aquele conhecimento espiritual que a gente teve em outras vidas. Todo esse aprendizado, todas as lições das grandes tradições religiosas do passado têm o seu valor para o espírito. Nos serviram numa época. E por isso que nós agradecemos a Deus a bênção de termos sido orientados naquela época dentro das nossas limitações. Se hoje a gente adota ideias um pouco diferentes, não significa que a gente menospreze o que já se passou. Há uma tendência muito comum das pessoas, quando não entender a verdadeira essência espiritual das religiões, quando fazem uma mudança de uma fé para outra, achar que tem que menosprezar tudo que veio do passado. Achar que todas as tradições são desprezíveis, devem ser rejeitadas. Todas elas tiveram o seu valor para nós num tempo, assim como pode estar tendo hoje para as outras pessoas. Por isso que o Espiritismo ele tem como uma das partes fundamentais da sua ética, da sua forma de orientar as pessoas, nunca desrespeitar a crença sincera de ninguém, nunca. Sempre nós entendemos que uma crença sincera, mesmo que para o nosso olhar de hoje ela esteja equivocada, ela esteja errada, é aquilo que faz parte da experiência daquela pessoa, pode ser aquilo que ajude a caminhar na sua evolução. Por isso que muitas das tradições religiosas, nós vemos que existem uma correspondência com muitos princípios espíritas. Por quê? Porque são oriundas da mesma essência, da mesma fonte, que é do mundo espiritual superior. Será que os homens lá no Paleolítico, quando começam a ensaiar as primeiras ideias religiosas, não eram assistidos por espíritos superiores que desejavam o progresso deles? Eram. Não eram assistidos por espíritos muito sábios, que tinham conhecimentos avançadíssimos das leis divinas, que nem mesmo hoje nós temos? Eram. Mas nós, lá naquela época tão remota, 150 mil, 200 mil anos atrás, o que nós conseguimos captar através das nossas primeiras experiências mediúnicas, muitas vezes misturadas com as nossas
próprias atividades internas do animismo, nos levava a criar modelos de interpretar o mundo muito limitados. Por isso que certas ideias surgiram no pensamento humano e persistem até hoje, porque são verdadeiros ancestrais de antigas crenças que nós carregamos muito profundamente. Uma delas, e que até hoje persiste muito fortemente na humanidade, é a ideia da existência do mal, como algo real, algo concreto, algo que se opôs a alguma divindade em algum tempo. Nós que somos herdeiros dessa tradição judaico-cristã, herdamos por conta do cristianismo a ideia da existência de um ser maléfico. E isso é muito forte na nossa cultura. Mas quando a gente vai para outras culturas que não têm essa mesma matriz, essa mesma origem, também lá existe essa ideia de um opositor do bem. Um ser que se opõe ao ser divino, aquele que constrói tudo. Nós, no mundo que é dessa tradição cristã, demos nomes a esses seres, né? Lúcifer, Satanás, diabos, mas tudo isso é uma construção cultural que capiroto, né? Fomos construindo culturalmente essa ideia, representando o mal na existência de seres que seriam ali os seus agentes causadores. No Espiritismo, a gente entende que o mal não tem essência real, ele não existe por si mesmo. O que existe é a ignorância das leis divinas, o que existe é o orgulho de seres que, quando adquirem algum poder, podem vir a se rebelar contra as leis divinas e tentar controlar as coisas a seu favor, dentro da sua forma de ver. Mas eles não têm um poder de ação tão intensa quanto as pessoas atribuírem em outras tradições religiosas. No fundo, todos eles são homens e mulheres que viveram, adquiriram algum tipo de poder sobre as outras pessoas, sobretudo poderes mentais, de indução, de conduzir, e, devido ao seu orgulho, devido ao seu egoísmo, no mundo espiritual ainda tentam controlar a humanidade aqui. Mas eles não são demônios, não são seres infernais, não são nenhum essas figuras mitológicas que nós conhecemos por tantas tradições. Primeiro, por uma questão muito simples, muito básica. Sendo Deus a inteligência suprema, sendo Ele a essência de todo o amor, de toda a bondade, nada do que Ele criaria poderia se perverter. Nada, absolutamente nada. Tudo que é criação divina, dentro da concepção espírita, está dentro de um modelo de evolução, de transformação, de progresso. Então essas mesmas pessoas, que muitas vezes estão encarnadas e são verdadeiros agentes do suposto mal, um dia necessariamente se transformarão. Um dia necessariamente serão melhores do que são hoje. Por isso que existe evolução espiritual, que é esse longo processo de transformação. Nós mesmos já fomos, em outras épocas, seres muito perversos, seres muito violentos, seres muito agressivos, porque era da nossa natureza naquela época. Às vezes essa agressividade ela subsiste em nós, porque ela às vezes está camuflada na nossa aparência de pessoas civilizadas, não é? Não sei vocês, mas eu não passei por nenhuma tragédia na minha vida presente que me fizesse surgir esse meu lado sombrio, mais imperfeito, que eu ainda não sou capaz de conhecê-lo. E nós somos testados na experiência, muitas vezes, para mostrar o nosso potencial destrutivo. O quanto nós acreditamos realmente no bem, na verdade, na justiça. Porque basta que venha uma prova mais desafiadora e aquilo que nós realmente somos aflora. Já vivenciaram situações que você tem vontade de esganar alguém? De ir lá e aniquilar aquela pessoa? Pois é, se a gente consegue controlar isso em nós, nós somos um espírito que já tivemos um progresso. Porque embora nós sintamos a vontade, nós não praticamos o mal. Agora nós seremos bons realmente quando não tivermos nem essa vontade. Aí significa que a gente avançou mesmo na evolução. Aí quer dizer que estamos realmente com um bom progresso.
adquirido. Porque muitas vezes a gente não pratica o mal, não é porque a gente se domina, é porque a gente tem medo das consequências da prática dele. Porque nós sabemos que vivemos numa sociedade que tem repressão. Se eu praticar o delito contra alguém, mesmo que eu tenha razão em querer, entre aspas, praticar essa justiça, que na verdade é vingança, a sociedade vai me cobrar. Então, por medo de ser preso, eu não pratico esse mal. Às vezes a gente não pratica esse mal porque a gente teme ainda, e isso é algo muito interno, muito profundo, a gente teme uma condenação após a morte, porque aprendemos em inúmeras vidas que se cometêssemos delitos, nós poderíamos perder a vida eterna. Então isso subsiste dentro de nós ainda. Mas isso tudo é bom, são freios necessários para a nossa evolução. Se eu não pratico mal com medo das leis da sociedade, se eu não pratico mal por medo do que eu aprendi numa religião, tem o seu lado positivo. É uma dessas heranças que nós temos, que subsiste em nós e que de alguma forma contribui, que nos afasta do erro. Mas bom mesmo vai ser quando a gente conscientemente pensar, quando a gente é ferido e agredido gravemente. Eu não devolverei na mesma moeda, porque eu entendo que as leis divinas conduzirão esse ser um dia a ser melhor do que ele está sendo hoje. Quando eu consigo pensar assim e deter o meu instinto de sobrevivência que me levaria a revidar, então eu estou num outro nível de progresso. É aí que realmente a minha experiência significa algo de verdadeira conquista espiritual. Não é mais por medo de repressão, não é mais por medo de perder a vida eterna, é por consciência das leis divinas, de que elas funcionam e eu confio naquilo que elas determinam para cada ser. Aí eu já sou um espírito bem mais amadurecido, bem mais avançado. Agora, como que a gente adquire esse estágio? É vivendo, é passando as pequenas injustiças do dia a dia, é sofrendo as pequenas perdas, é reforçando dentro de nós essas ideias. Toda vez que a gente adquire essa compreensão de que nós estamos dentro de um mundo com objetivos de evoluir, de crescer, de se transformar, e estamos aprendendo, e entendemos que as outras pessoas de diferentes condições espirituais também estão evoluindo, também estão aprendendo, e no dia a dia eu exercito isso, perdoando aos poucos as pessoas pelos pequenos males que elas causam, é isso que vai criando em mim essa consciência mais profunda. E quando eu passo por uma situação um pouco mais grave, eu não simplesmente reajo. Eu paro e penso, porque vem um monte de emoções, não é assim? Eu paro e penso, não, eu tenho que me acalmar antes de ter uma reação contra esse mal que me fizeram. E é assim que nós vamos construindo essa base dentro de nós. E ela vai se solidificando à medida que eu vou legitimando essas ideias dentro de mim, em que eu vou reforçando essas ideias dentro de mim. Porque nós somos, na essência, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós admitimos como certo. Tantas pessoas hoje no mundo desejam praticar a justiça pelas próprias mãos, por quê? É o que elas acreditam, que é a única forma que vai funcionar alguma justiça. Porque a gente vê em toda a sociedade, em tantos meios, tanta corrupção, tantas coisas que não se resolvem, tantos problemas, que é muito fácil a gente desacreditar de tudo isso. É muito fácil a gente acreditar na ideia de que nós temos que exercer a verdadeira justiça, porque ela nunca vai acontecer. Não é assim? Então as pessoas que acreditam assim passam a agir como justiceiros, passam a exercer aquilo que ela acha que é a justiça. Ela passa a aplicar as punições que ela considera como certas. E é aí que nós nos distanciamos das leis divinas, é aí que a gente deixa de ser um elemento de harmonia no mundo para se tornar desarmonia. É aí que a gente passa a se tornar os seres malévolos que a gente acreditou em tantas épocas. Porque todos eles, quando nós vamos ver ali as histórias que explicam, esses mitos que explicam a sua origem, são sempre rebelados. São sempre revoltados, são sempre inconformados com a ordem divina. São sempre aqueles que sabem mais do que a divindade que os criou. São sempre seres que não entenderam
esse grande mecanismo da vida que permite o sofrimento como forma de evolução e se tornam rebeldes. Nós, de alguma forma, em algum momento da nossa vida, nos tornamos esses seres malévolos quando nós vamos nos permitindo acreditar que somos nós que temos que exercer a justiça divina. Nós vamos, de alguma forma, nos tornando cada vez mais comprometidos com o mal na medida que vamos desacreditando no bem. Porque nós vamos fortalecendo o que em nós? O nosso primitivismo, os nossos instintos, as nossas propensões a agir de forma mais violenta. E é por isso que nós temos no mundo tantas pessoas se degladiando. Se você for conversar com dois lados de uma guerra, com os dois lados de um conflito, com os dois lados de pessoas brigando, os dois têm ótimas razões, grandes justificativas para os males que um causa para o outro. Mas tudo passa a ser o quê? Visão distorcida da vida. Porque certos princípios superiores que deveriam ser respeitados e honrados, não são. Por exemplo, o respeito à vida humana. O que justificaria para um ser um pouco mais evoluído tirar a vida de um outro ser humano? Absolutamente nada. Por isso que os espíritos deixaram muito claro que a pena de morte seria algo totalmente contrário às leis divinas. Porque não há mal que um ser humano possa fazer que a morte vai corrigir nele. Porque ele continua existindo, aquele ser. Você tira o corpo, tira ele da sociedade, mas aquele ser continua existindo. Ele continua fazendo parte da humanidade espiritual desse planeta. Você não muda a essência dele. O medo da morte pode até assustar aqueles que vão estar ali prestes a serem executados, mas não vai mudar a essência deles. Eles continuarão sendo aquilo que eles eram na sua essência. Porque não é a violência que muda a essência de ninguém. É um processo muito lento, muito demorado, mas fazer o outro sofrer aquilo que ele fez não modifica a natureza dele. Pode ser o começo, mas o que muda mesmo é à medida que ele começa a se identificar com o sofrimento daquele que ele um dia fez sofrer. É ali que ele começa a pensar e começa a surgir o arrependimento. Quando ele começa a perceber que o mal que ele fez para o outro trouxe dor e sofrimento como ele sente para ele em algum momento. Se fosse assim, os espíritos revoltados que se comunicaram depois de penas de morte executadas, eles teriam se mudado rapidamente. Há relatos disso no Céu e Inferno, de espíritos do livro O Céu e Inferno, que é uma obra de Allan Kardec, em que o espírito foi chamado numa reunião depois lá da pena que tinha sido cumprida, algum tempo depois, e muitos revoltadíssimos ainda por conta disso. Então o mal que se pratica não muda a pessoa. Por isso que nós não podemos assumir nunca esse papel para nós, de sermos agentes punitivos de ninguém. Porque não nos cabe esse papel na ordem divina. Não nos cabe fazer ninguém sofrer para que ninguém sofra reparação. E nos nossos dias essa ideia ela é muito forte, ela é muito poderosa entre muitas pessoas e em todos os meios. Basta ver que quando a gente ouve uma notícia de algum problema, de alguma coisa difícil que está acontecendo, de alguém que cometeu crimes bárbaros ou de organizações criminosas, o que as pessoas tantas vezes pensam? Que a melhor forma seria o quê? Eliminar essas pessoas. A gente ouve isso sendo falado com muita frequência. Por que não tiram essas pessoas de circulação, acaba com eles para começar de novo? Não vai resolver. Nós sabemos que você mata o corpo, o espírito continua. E tudo isso que a gente vive hoje, de muito sofrimento e muita dor, de muita violência ainda, de termos organizações tão poderosas criando o medo na sociedade, não só crime organizado, mas em outros países, grupos terroristas, o poder econômico ameaçando democracias. Tudo isso, gente, é dessa pretensão humana de achar que pela força, pela violência, pelo poder se modifica alguma coisa. Tudo isso é fruto desse orgulho que nós temos de acreditar que nós teremos as soluções diferentes daquela que Jesus nos apresentou.
é de imaginarmos que pela força, pela coação, nós conseguimos mudar alguma coisa. Você pode deter, mas transformação você muda através do amor. Que às vezes faz parte do amor, cercear, impedir, aprisionar por um tempo. É uma expressão de amor você impedir que alguém também pratique o mal. Mas isso deve ser feito com vias de ajudar o indivíduo a se conscientizar, a se modificar. Por isso que na sociedade nós temos tantas dificuldades de aceitar certos processos, certas medidas, certas atitudes que visam ressocializar as pessoas, modificá-las. Por isso que nós temos, às vezes, assim, achando que as instituições, como a sociedade vem desenvolvendo, nunca vão resolver o problema. E aí a gente acha que as alternativas seriam as baseadas na violência. Enquanto nós pensarmos assim, nós estamos alimentando em torno da nossa sociedade essa violência. Por quê? Nós vivemos numa atmosfera psíquica que nos alimenta diariamente. Nós somos fornecedores de elementos mentais para essa atmosfera psíquica que envolve a nossa sociedade. O que eu penso, o que eu sinto, repercute no mundo espiritual. Aquilo que no mundo espiritual inferior pensam, sentem, desejam, repercute em mim, que sou receptivo a eles. Isso nos alimenta continuamente. Por isso que nós somos chamados diariamente à elevação do pensamento. A não, por exemplo, enfatizarmos o poder do mal. A não acreditar que ele vai se sobrepor às forças do bem. Porque o que acontece? Só porque eu penso diferente vai mudar as coisas? Para o conjunto talvez não, mas para mim muda. Porque na medida que eu acredito que o bem nunca vencerá, eu tiro de mim um estímulo de vida poderoso que me conduziria a estar sempre ligado ao bem. A partir do momento que eu invalido a ideia de que existe uma ordem divina que nos conduzirá para sair desse caos, eu deixo de ser conduzido por ela e eu me perco no meio desse mundo tão caótico. E a gente é bombardeado por essas ideias o tempo todo, gente. O tempo todo nos surgem ideias que são aparentemente ingênuas, mas por trás tem uma intencionalidade. Não talvez das pessoas que veiculem essas ideias, mas das mentes inferiores que as inspiram. Quer ver uma ideia banal que está circulando? Eu já vi em 2 redes sociais, 2 abordagens diferentes, insistindo numa ideia bizarra, de que o bebê dentro da mãe em gestação, ele é um parasita. Quando você analisa friamente o processo de desenvolvimento embrionário, há de fato uma consumação de recursos da mãe para a formação do bebê. Há de fato transformações orgânicas no corpo dela. Há um custo para o organismo feminino gerar uma criança. Mas compará-lo a um parasita é uma coisa que tem uma intencionalidade por trás disso. É criar na mentalidade das pessoas a ideia de que um bebê em formação é algo que pode, assim como um parasita, ser rejeitado. É uma ideia inocente que as pessoas trazem. Mas são comparações que criam base para no futuro começarmos a pensar, se é um parasita, não tem problema eliminá-lo. Não é. Do ponto de vista das ciências biológicas, um bebê jamais é um parasita do organismo materno. Mesmo porque o organismo materno tem defesas, que se aquele embrião não for adequado, ele vai ser expelido, ele vai ser rejeitado. Mas quando a gente traz para o plano comum das pessoas, das ideias, essa ideia, a gente vai sedimentando uma ideia ali. A gente vai construindo uma base teórica para no futuro justificar as ações. Esse é um exemplo que nos chega e nos é bombardeado em redes sociais todos os dias, gente. O quanto nós precisamos ser críticos ao receber tantas informações negativas que nos chegam diariamente. Porque dependendo daquilo que eu vou acolhendo, dentro das ideias que eu vou assimilando, eu tenho que ir selecionando. Eu, por exemplo, como professor de biologia, tenho como argumentar e dizer, isso é uma coisa absurda fazer essa comparação. Um bebê com um parasita. Mas um jovem em formação tem essa condição?
Se hoje a gente vive uma época em que há tanto menosprezo ao conhecimento científico, há uma falta de interesse em estudar, nós adultos conseguimos às vezes ponderar e entender que aquele cara que está lá tentando fazer graça com uma cena, fazendo uma comparação chocante, ele tem uma intencionalidade às vezes que é só captar a atenção. E outro dia eu vi também o depoimento de uma professora falando assim, eu capto a atenção dos meus alunos sempre com uma coisa trágica, com uma coisa violenta. Geralmente ela pega um dos componentes de uma das séries que é muito famosa aí do Dexter, vocês conhecem? Ele é um psicopata, que é uma pessoa que comete crimes bárbaros, tentam passar um pano para ele, dizendo que ele só pega bandidos e pessoas más. Então veja, a mensagem que a série já passa é essa. Tudo bem você eliminar pessoas de forma cruel. Se eles são bandidos também não tem problema. Mas aí, assim, ela usou esse exemplo como argumento para captar a atenção dos jovens para os assuntos que ela desenvolve, sobre o corpo humano e outros assuntos da área biológica. Eu fiquei refletindo sobre isso. Como estratégia didática é muito interessante, porque é do universo deles. É muito interessante. Capta realmente a atenção. Pode ser um gancho. Mas o que eu passo ao usar esses exemplos como uma mensagem, subliminar para os meus alunos? Será que eu estou validando esse tipo de experiência, de eu conhecer essas coisas ficcionais, que enaltece a figura de um psicopata, que levam as pessoas até uma certa simpatia por ele, porque de alguma forma ele acaba sendo um meio agente ali de uma justiça que nunca acontece? Então, o quanto dessa mensagem, a gente não está bombardeado todos os dias? Nós adultos que já vivemos um certo tempo, que já lemos algumas coisas, que já confrontamos muitas coisas na vida, temos como não ser induzidos por isso. Mas será que a maioria das pessoas estão assim aptas a fazer esse balanço, a rejeitar isso, a ver que tem exemplos talvez fossem muito melhores? Então tudo isso está permeando a nossa sociedade o tempo todo. O tempo todo a gente está recebendo essas notícias, o tempo todo usando exemplos ruins. Me desculpem se eu tive que trazer isso aqui, porque não tem como exemplificar sem trazer os fatos em si. Mas o quanto nós somos bombardeados por tudo isso, o quanto isso modela a nossa visão de mundo. Muitas pessoas não são capazes hoje de diferenciar o que é uma notícia e, dentro das notícias, diferenciar o órgão que institui aquela notícia, que divulga, o quanto ele é comprometido ou não com determinados grupos políticos, econômicos e por aí vai. As pessoas não têm muitas vezes essa crítica para fazer, essa análise de tudo que chega. Então nós somos bombardeados no nosso plano terreno aqui por informações que materialmente nos chegam. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu leio, o que eu interajo. Eu sou bombardeado por influências espirituais que me alimentam esses pensamentos. E o grande problema é que eu sou replicador disso. Quando eu compartilho essas coisas de uma forma indevida com as pessoas, sabe quando a gente vê uma coisa alarmante, chocante, a gente sem discernimento já dissemina aquela informação, manda para 5, 6 pessoas, bota num grupo que tem 50 pessoas, sem antes ter filtrado aquilo e visto se aquilo realmente era positivo para as pessoas? Quer ver uma coisa que é muito difícil assim, a gente entender o alcance dela? É assim, eu sigo muitas pessoas que têm ação de proteção a animais, porque é uma causa que me toca muito, que me sensibiliza muito, mas eu notei que as pessoas estão indo muito além na hora de compartilhar animais em sofrimento. Se tornaram tão assim trágicos nisso, que um dia, numa hora que você não está muito bem emocionalmente, aí você abre lá algo que era para te distrair, você começa a ver cena de animal abandonado, animal torturado, animal que sofreu isso. Aquilo te faz um mal tremendo. Não temos que saber? Temos, mas será que é da forma cruel como nos é mostrada, tantas vezes assim, diretamente? Então nós podemos estar, às vezes, compartilhando coisas com uma boa intenção, para tentar mobilizar uma causa,
mas a gente não sabe o impacto que vai ter nas pessoas. Eu ouvi o relato uma vez de uma pessoa em que ela começou a se conectar com muitos elementos de dor e sofrimento de muitas situações da experiência humana. Ela começou a refletir em todo o processo de dor e sofrimento que existe no planeta. Quando a pessoa entra nisso e ela acessa essa área, seja algo interno da sua mente, da sua compreensão sobre o que é dor e sofrimento, seja a conexão que existe mental dos seres que sofrem no planeta, quando você acessa isso, se você não está preparado para isso, você pode colapsar emocionalmente. Porque realmente há momentos que nós temos que parar e abstrair. Nós não seremos os salvadores do mundo. Nós não temos que abarcar todas as causas de sofrimento e dor. Não temos. A nossa missão, ela está circunscrita à nossa ação individual, onde estamos, colaborando com as causas, com as pessoas que estão preparados para essas causas. Mas quando você começa a se conectar com tudo que existe de dor e sofrimento, é muito difícil administrar isso. Da mesma forma que a gente não consegue entrar em contato com regiões sublimes da vida, de vibrações altíssimas, que seriam profundamente perturbadoras para nós, nós não conseguimos nos conectar com tanto sofrimento que existe no planeta. Então nós precisamos nos resguardar, gente. Precisamos criar proteções para nós de não sermos acessados por tantas coisas o tempo todo. Porque a nossa conexão mental com essa dimensão espiritual, a partir da informação que nos chega, ela é muito rápida, ela é muito instantânea. Então nós precisamos nos proteger diariamente por aquelas práticas tão simples, tão elementares, que tem pessoas até que ridicularizam, mas elas são fundamentais. Ao acordarmos, o que nós temos que fazer primeiro? É a nossa oração de agradecimento a Deus pela vida, por estarmos mais uma vez neste mundo maravilhoso. Porque ele continua sendo maravilhoso, apesar de todas essas coisas que a gente sabe que existe. Ele continua porque tragédias, dor, sofrimento, catástrofes, desastres naturais, pandemias, epidemias, barbarismo humano, desumanidade em relação aos outros seres, isso sempre esteve presente no planeta. Sempre. Nós sempre passamos por isso. Alguns dirão, mas como assim uma humanidade tão civilizada que atingiu tanto conhecimento ainda não aprendeu isso? Não aprendemos mesmo. Ainda estamos por aprender. Mas ainda assim o mundo continua sendo um planeta, o planeta Terra continua sendo uma estrutura admirável, uma criação divina excepcional no universo. Porque até agora, por mais que falem os astrônomos, por mais que digam, muito próximo a nós não tem nada. Descobriram água não sei aonde, tem uma atmosfera que talvez seja a Terra, igual esse sistema aqui que a gente chama biosfera, com toda a diversidade de seres que tem, ele continua sendo maravilhoso, extraordinário. Então acordar e agradecer por ele, gente, é o início de um dia em que a gente vai estar se preparando para todos os nossos desafios. Porque a gente já cria uma predisposição mental positiva para estarmos ligados aos espíritos superiores que irão nos conduzir nas melhores formas de resolução dos nossos desafios. E o outro pensamento que nós temos que formular nessa oração de agradecimento é dizer: eu estou pronto e preparado para tudo que eu vou enfrentar. Primeiro, porque faz parte da minha experiência aquela vivência. E perder, fracassar, não conseguir o êxito que eu imaginava é parte da experiência também. E o dia que não deu certo como a gente queria, pode ter sido o melhor dia da nossa evolução espiritual. Porque muitas vezes é no fracasso, é na perda, é na frustração que a gente aprende os maiores valores do espírito. Então, quando a gente termina um dia, mesmo que ele não tenha tido todo aquele êxito que a gente imaginava, ele foi um dia valioso para nós. Foram experiências que nos formaram, que nos tornaram de alguma forma diferentes ao término desse dia.
Então, reconhecer que mesmo essas perdas que nós temos, esses fracassos, ele também muda a nossa predisposição. Porque eu posso, ao final de um dia, realmente falar, isso aqui foi um dia perdido, inútil na minha vida. E eu posso acordar no dia seguinte com essa ideia interiorizada. Tanto no plano aqui cerebral, porque enquanto encarnados, nós estamos muito sujeitos às ideias que nós arquivamos no nosso cérebro físico. Mas de tanto reforçá-las, elas viram patrimônio do espírito. Passa a ser a minha crença, aquilo que eu acredito. E toda vez que eu reforço essas ideias em mim, eu não crio só um arquivo lá nos sinapses entre os meus neurônios do córtex, ou das áreas mais profundas. Eu crio ligações espirituais que acentuam a ideia de que uma experiência negativa é fracasso, quando na verdade não é. É aprendizado. E a partir daquele momento eu passo a ser alimentado por essa onda mental negativista, derrotista que existe no planeta. Então perceba que o mundo ele será sempre aquilo que nós vamos tirar dele e ele será sempre aquilo que eu acredito que ele pode me oferecer. A ordem ela existe, gente. Ela continua sendo mantida no planeta. A gente ouve muitas coisas sendo ditas, faladas, e são preocupações sérias que a gente deve ter, mas a gente deve sempre manter uma esperança. Porque a cada período em que a humanidade está no seu ápice de comprometimento, de negligência consigo mesma, de descambar para a violência, há uma onda renovadora que vem e varre tudo, e muda tudo, e transforma tudo. Pessoas desencarnam todos os dias, e todos os dias são obrigadas a rever as suas escolhas, a sua vida. Então virá, certamente, desafios para todos nós, porque sempre vieram. E nós sempre sobrevivemos, em todas as nossas encarnações passadas. Pessoas morreram em erupções vulcânicas de cidades que foram soterradas. Aquela comunidade desapareceu, aqueles seres reencarnaram e continuaram a sua evolução. Epidemias dizimaram populações em outras épocas e a humanidade se reergueu, ela surgiu novamente, novas sociedades se instalaram ali, os mesmos espíritos. É que nós, devido à nossa limitação material, a gente tem um foco muito grande na ideia de que a morte é o fim e ela é fracasso. Quando na verdade ela é só um momento da evolução do espírito. Ela é só um instante e morre-se para renascer no mundo espiritual, para colher os resultados do que se fez aqui, e se morre no mundo espiritual para renascer no mundo material, que é reencarnar. Se morre no mundo espiritual no sentido simbólico, é óbvio, em que nós temos que voltar para a matéria para prosseguir o nosso aprendizado. E dessas alternâncias é que nós vamos evoluindo e vamos nos transformando. Nós não sabemos o quanto nesse processo que nós estamos, dessa grande transição planetária, quanto tempo virá ainda pela frente. Tem pessoas que ousam dizer que vai ser em 2025, tem pessoas que ousam pôr algumas décadas à frente, mas quando a gente estuda todos os profetas do passado, todos aqueles que traziam grandes previsões, eram profundamente simbólicas. E elas eram sempre o quê? Projeções, possibilidades. Os cristãos no tempo de Jesus aguardavam muito brevemente a volta dele. As pessoas que ouviram de Jesus que não tardaria o tempo de mudança do mundo, achavam que aquilo aconteceria enquanto elas estavam ainda vivas. Os apóstolos, depois da morte de Jesus, continuaram acreditando que a volta de Jesus era iminente, era naqueles tempos. Não tinham entendido o profundo significado simbólico daquelas profecias que tanto Jesus tinha predito, quanto João depois foi também prever. Não entendia a linguagem profundamente simbólica que existia por trás de tudo aquilo. Por isso que nós não precisamos ficar com medo dessas projeções que fazem. A vidente russa cega diz que vai acontecer tal coisa, ela já acertou tal e tal coisa. Aguardemos para ver se vai chegar mesmo. O Chico, antes de desencarnar, me contou que vai ser assim, assim, assim.
Gente, estou esperando muito o ano 2050. Se Deus quiser, eu vou estar com uns 80 anos quando chegar lá, mas eu vou testar essa teoria. Que as pessoas fazem essas projeções, dizem essas coisas, depois você vai ver, não tem nada a ver, não é daquele jeito que se falou, e a humanidade continuou. Vão ocorrer novas lutas, novos desafios, mas a humanidade persistirá nesse planeta por muito tempo. Mas nós estamos destruindo tudo? Sim. Nós somos como aquelas crianças que quebram tudo brinquedo, depois é preciso aprender a brincar com o brinquedo quebrado mesmo. E se contentar com ele. Aí cresce e passa a ser o quê? Alguém que vai cuidar melhor das suas coisas. De alguma forma, nós somos esses seres hoje. Estamos estragando o nosso planeta? Sim. Estamos criando distúrbios enormes na biosfera? Sim. Estamos atrapalhando essa atmosfera tão especial que a Terra tem, que nenhum outro planeta tem igual, que garanta a vida como a gente conhece? Estamos. Mas nós vamos administrar esses problemas no futuro. Nós vamos ter que lidar com as consequências dele. E vamos continuar evoluindo aqui. Com mais desafios? Talvez. Mas vai ficar a experiência para todos nós. Todos que estão hoje encarnados e que acreditam que detêm algum poder de alguma coisa no mundo, passarão em poucos anos, gente. Todos. Desde o chefe do crime organizado, até aqueles que estão nos poderes constituídos, os donos das maiores fortunas do mundo, dentro de 2, 3 décadas, eles serão personagens históricos, abençoados ou amaldiçoados pelas pessoas do futuro. Mas eles passarão e virão outros, piores ou melhores, talvez, depende do quanto nós vamos precisar aprender em todo esse tempo. O fato é que nos cabe em cada uma dessas fases da nossa vida é a gente aproveitar o que há de melhor. E ainda assim a gente descobrir a beleza e o encanto que a vida revela. Porque em meio a todo o caos, tudo vai ser belo ou não, conforme a gente tiver olhos para aquilo que a gente está vendo no momento. A gente pode observar na nossa sociedade muitas coisas negativas, muitas coisas deprimentes, mas também há coisas maravilhosas que nós temos. Nós temos uma geração aí que, se for bem conduzida, se a gente conseguir honrar o compromisso que nós temos com eles, de pessoas com muito boa índole, de crianças, adolescentes, que desejam um mundo mais positivo. E nós, muitas vezes, transmitimos uma mensagem muito negativa sobre o mundo para eles. Noto hoje muitos jovens desinteressados, desacreditaram da sociedade, por quê? Nós damos exemplos ruins, mas nós enfatizamos muito tudo isso. Então, talvez nós trazermos junto de uma reflexão mais séria sobre o que a gente vive, também é esperança, também é a capacidade de superação que a humanidade tem. E mostrar que todos nós estamos em desafios de crescimento, de evolução, e de que eles também terão a sua oportunidade. Nada é mais desanimador para um jovem, para uma criança, do que ouvir falas sem esperança. É muito triste a gente ficar ouvindo um discurso muito pesado, de coisas muito ruins, muito negativas o tempo todo. Porque tira da pessoa a ideia de que, se ela continuar fazendo certo, ela pode um dia alcançar resultados positivos. Nós, às vezes, transmitimos uma imagem do mundo muito pesada, muito difícil para eles. E nós precisamos ter essa cautela. Não podemos transferir a nossa dor, a nossa insatisfação, o nosso pessimismo para os outros. Temos que compartilhar com as pessoas que estão na mesma altura que nós estamos. Não no sentido de superioridade ou inferioridade, mas estão no mesmo nível aqui de experiência entre nós. Como companheiros, como irmãos, em que um fala num dia que está mais cansado, estou meio desanimado por causa disso, aí eu ouço do meu irmão me falando isso. Não, cara, você vai vencer, você já venceu tantas. E não é com a criança que a gente vai desabafar, nem com o adolescente. Nós temos uma responsabilidade com eles. E nós temos que continuar tendo essa positividade perante a vida.
mesmo que tudo pareça desolador e difícil, porque tudo é cíclico, tudo é períodos que vão se renovando. Por mais que digam que nós estamos vivendo uma fase muito difícil, gente, se a gente voltar em outras épocas históricas, as coisas eram tão difíceis quanto é hoje. Até no comportamento a gente faz paralelos, que a gente vê que críticas que se faz hoje se fazia há quase 1000 anos atrás. Estou lendo uma biografia de Francisco de Assis e o biógrafo dele, o que escreveu a primeira biografia dele, conheceu ele pessoalmente. Era um frade, fugiu o nome dele agora. E ele foi incumbido de escrever a biografia de Francisco de Assis. E ele faz uma colocação muito interessante sobre a ideia, naquela época, que tinha sobre a educação dos filhos. Lendo ele, parece que a gente está lendo uma pessoa do nosso tempo, dizendo que os pais, naquela época, tinham expectativas ruins para os seus filhos, porque desejavam que eles alcançassem coisas de se tornarem ricos, poderosos, influentes, e que essa educação muitas vezes levava-os a uma frustração na vida e a desviá-los das suas missões, das suas tarefas, de um ideal maior de vida. É a mesma crítica que hoje se faz a muitos pais que instigam nos filhos a ideia de que eles têm que crescer para se dar bem materialmente na vida, se tornarem pessoas ricas, bem-sucedidas, como se fosse possível para todo mundo ocupar essas posições. Então veja que no intervalo de quase 900 anos de diferença, os mesmos problemas estão sendo identificados. Super expectativas dos pais em relação aos filhos e conduzindo-os de uma forma errônea. Isso porque os pais de Francisco de Assis eram muito ambiciosos, o pai dele principalmente queria que ele fosse um nobre. Então veja, tantos séculos depois, a humanidade ainda está vendo os mesmos problemas. Quem viveu uma peste negra na Europa imaginava que a humanidade seria dizimada e que aquilo era um castigo divino. Da mesma forma que quem viveu a pandemia do Covid também achou que era o quê? A destruição da humanidade e seria o fim dela. E era um castigo divino. Veja que nós repetimos experiências ao longo da evolução. E temos as mesmas ideias sobre elas. Como que a gente vai saber se isso é verdade? É esperar mais alguns anos, mais algumas décadas. E a gente vai ver que tudo vai passar e tudo vai ser diferente. Nós tínhamos na época lá na década de 1970, aquela ideia de um conflito nuclear que destruiria o mundo, não é? Falava-se que a ex-União Soviética e os Estados Unidos tinham armamento para destruir o mundo não sei quantas vezes. Falava-se muito disso, não é? Isso não aconteceu. Não se destruiu o mundo tantas vezes como era possível. Mas as guerras continuam como elas sempre existiram. Elas vão mudar quando as pessoas que aqui estão reencarnadas não mais precisarem dessas experiências tristes e lamentáveis. Não mais tiverem que passar por essas provas e expiações. Infelizmente é isso. Podemos acelerar esse processo? Podemos. Talvez não para o mundo todo, mas para esse pedacinho do mundo que a gente habita, que é onde a gente está. A gente diminuindo os conflitos que nós estamos às vezes vivenciando. A gente não degladiando tanto entre nós. A gente não disputando tanto entre si. A gente cooperando mais, a gente preservando mais. Mas, Antenor, essa ideia de que a ação individual vai mudar o mundo, isso é uma utopia, uma ilusão, é só os movimentos de massa. Que movimento de massa mudou o mundo? Algumas reivindicações foram, sim, por mobilização popular, é verdade, mas uma mobilização que não traz consciência e mudança nas pessoas, ela descamba para o quê? Para a violência, para o autoritarismo dos grupos que assumem o poder em nome dessas revoluções todas que existiram. A única coisa que traz para o espírito realmente a mudança é a transformação da sua atitude individual e que repercute coletivamente, sim. E que nós iremos
com muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, conseguir essa transformação. Nós, de alguma forma, somos os artífices desse novo mundo de regeneração que nós aguardamos tanto, na medida em que nós trabalharmos pela nossa própria regeneração individual, silenciando em nós todo o nosso ímpeto ainda primitivo de violência, de agressão, a gente procurando ter maior cuidado no mundo onde nós estivermos, com quem nós estivermos. Não podemos resolver os problemas de todas as causas, mas podemos oferecer a nossa colaboração dentro dos nossos limites. Façamos isso. É a nossa grande missão no mundo. As transformações gerais, elas continuarão sendo muito bem guiadas pelas inteligências superiores crísticas que estão acompanhando a evolução do mundo. E que no momento certo intervém como cirurgião preciso que vai no foco daquilo que é enfermiço e retira. Eles irão no tempo certo conduzir. Mas cabe a nós estarmos ali cumprindo o nosso papel no dia a dia. Com fé, com esperança, com confiança, com gratidão, para que a gente preserve a nossa mente e o nosso coração. Eu agradeço a todos, não falei nada do que eu ia falar hoje, graças a Deus os Espíritos conduziram de forma amorosa para que a gente possa atingir o nosso objetivo. Que a paz de Jesus continue com todos.